Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Todos aí em paz? Espero que todos estejam realmente muito bem, né? Estamos hoje aqui na nossa aula de número 2 do seu curso de SketchUp Layout, né? Concepção de projetos 2D com SketchUp. Sejam aí realmente todos muito bem-vindos. Na aula de hoje a gente já vai começar então a conhecer o programa Layout, né? Um pouco mais. Ali na aula de número 1, né? A nossa primeira aula, eu fiz ali apenas alguns comentários. E a partir de agora realmente a gente vai começar a conhecer esta excepcional ferramenta. Na aula de hoje vocês vão começar a conhecer a interface do programa, onde fica localizado ali os menus, onde ficam localizadas as bandejas, né? As ferramentas em si, e eu vou explicando ali tudo direitinho para vocês, tá bom? E é uma aula não somente para você conhecer a interface, mas é uma aula também para você já começar a entender o mecanismo do programa, né? Como é que ele realmente funciona, utilizando aí as opções em 2D, tá bom? Antes de mais nada, se você então não assistiu essa primeira videoaula, por favor assista. Eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Possivelmente se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, eu vou deixar o link da aula 1 para você assistir aí desde o começo, para que você venha acompanhando, né? Acompanhando com todos nós juntos, para a gente chegar então até o final do curso, tá? Assista por favor essa primeira aula, porque ela é super interessante para você conhecer então o que é o layout, né? Lá eu faço uma explicação sobre o que é o programa, falo também sobre o conteúdo do curso e falo também os tópicos, né, que serão abordados aí durante todas as aulas, tá bom? Para você ter uma ideia geral de todo esse material que você está aí participando aqui conosco, tá bom? Muito bem, então. Vamos lá? É o seguinte, quando você instala o programa SketchUp, né, eu até comentei um pouquinho isso na primeira aula, mas vou reforçar. Você, ao passo, né, que você faz essa instalação, então você terá a sua disponibilidade o programa SketchUp, que é esse aqui, ó, que está no meio, o Stower Build, que fica aqui à direita, e o Layout um pouco mais aqui à esquerda, tá? Para você iniciar o programa Layout, você pode vir diretamente e clicar sobre o ícone do Layout, ou se você quiser, você pode abrir ele também por dentro do SketchUp. Tá bom? Vou mostrar as duas alternativas. Vou clicar aqui primeiro para abrir o programa, 2 cliques rápidos no botão esquerdo do mouse, ele já vai iniciar. Vai aparecer aqui a janelinha de carregando e a janela de boas-vindas. Tá? Deixa ele carregar aqui, eu já vou mostrando para vocês. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Isso, carregou. Então, toda vez que você abre o programa pela primeira vez, aparece então essa janela aqui, ó. Seja bem-vindo então ao Layout. E aqui você tem então alguns documentos que na verdade são ali folhas, né, modelos de folhas já prontos. E aqui um pouco mais abaixo os arquivos que você já abriu. Perfeito? Eu vou colocar aqui no formato A3, que é um formato de folha A3, que na verdade é duas folhas de sulfite lado a lado, só para mostrar para vocês. Então vocês viram que eu abri o programa ali pelo ícone, tá bom? Agora eu vou fechar ele aqui, ó, fechar. Vou abrir o SketchUp aqui. Deixa ele carregar o SketchUp. O SketchUp também tem uma janela aqui de boas-vindas muito parecida. Vou clicar aqui, ó, em simples em metros, tá? Muito bom. Aí o que acontece? Aqui dentro do SketchUp, quando você faz algum desenho ou, aliás, qualquer objeto 3D, você pode levar depois para o layout, tá? Deixa eu ver se ele vai abrir direto sem nenhum documento aqui, ó. Vou vir aqui em arquivo, na parte superior, e eu tenho a opção aqui, então, abrir ou enviar para o layout, tá? Ou seja, se eu tiver algum desenho aqui, ó, deixa eu só fazer um quadrado no chão. Olha lá, tem um quadradinho aqui, então isso daqui é considerado como fosse um modelo 3D, né? Então, eu estando no SketchUp, eu posso vir por aqui, ó, e colocar aqui a opção, ó, enviar para o layout, tá? Quando eu clicar aqui, tá perguntando se eu quero salvar o documento, vou clicar aqui em sim. Muito bom, abriu essa janela. Estou aqui na aula 2, dentro da aula 2 eu vou vir aqui com o botão direito do mouse, na opção novo, uma nova pasta, e vou colocar então o nome tema da aula 02, tá? Obviamente que ali é só um quadradinho, mas é mais para a gente entender o conceito. Então, eu vou entrar dentro dessa pasta e vou pôr aqui o nome exemplo. Tá bom? Exemplo 1.
Observe então que a extensão SKP de SketchUp. Clico aqui em salvar e aí automaticamente então ó, o layout vai ser aberto. A diferença, pessoal, que aqui, quando você vem por aqui então dentro do SketchUp, arquivo, aqui ó, e enviar para o layout, o que vai acontecer? O objeto que você está desenhando aqui, ele já vai aparecer lá em cima da folha, tá bom? Quando você clica lá no ícone, abre o programa direto, o layout. Se você vir então por aqui em arquivo, esse objeto que você desenhou aqui já vai aparecer lá no layout, tá bom? Muito bom, ó, já abriu aqui. Vou colocar então essa folha aqui, A3 também, e vou confirmar. Então observe então que eu já tenho aqui a folha e aqui, ó, eu tenho então uma vista, né, que nós chamamos de viewport do que a gente tem lá do SketchUp, tá bom? E aí eu posso obviamente selecionar esse objeto, apago ele, não tem problema nenhum, tá? A diferença então é que eu abro o arquivo por lá no SketchUp e aí depois eu terei um vínculo, ou seja, o arquivo de SketchUp, pessoal, ele tem um vínculo aqui com o arquivo do layout. Eu vou explicar isso aí um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Ou seja, deixa eu apertar aqui o Ctrl Z. Tá vendo que eu tenho lá um quadrado? Se eu for lá no SketchUp e alterar esse quadrado, fizer qualquer alteração, quando eu abrir aqui então o arquivo de layout, ele vai acusar, dizendo, ó, você fez uma alteração lá no 3D. Aí você precisa atualizar para que você veja aqui a alteração sendo feita, tá bom? Vou selecionar aqui novamente e vou deletar. Tá legal? Então, para iniciar o programa, não tem muito segredo, é simples e aí você pode optar pelas duas opções. A princípio, aqui nas primeiras aulas, a gente vai abrir direto lá pelo ícone do layout mesmo, tá bom? Quando a gente for fazer algum modelo, que a gente tiver um pouco aí mais para frente nas aulas, a gente vai pelo SketchUp quando for necessário. Tudo bem? É assim, o programa Layout, pessoal, apesar dele trabalhar em vínculo com o SketchUp, são programas independentes, tá? Como eu comentei na primeira aula, ele é um programa para você fazer desenhos. Então, literalmente, você pode vir aqui, não necessariamente abrir o SketchUp lá, né? Você pode vir aqui diretamente no Layout e já fazer todo o projeto do zero. Então, de repente, você tem uma planta baixa, um projeto que você queira fazer, um detalhamento, né? Alguma documentação, sem precisar do 3D, você pode vir por aqui no Layout sem problema nenhum e fazer desde o zero, tá bom? Ou seja, toda a concepção realmente do projeto já em 2D. Lembrando, se você vir aqui diretamente no Layout e fazer o desenho é 2D, tá bom? Você estará apenas fazendo um documento para ser impresso depois, ou transformado em PDF, tá legal? Lá no SketchUp não, lá no SketchUp a gente tem a maquete 3D, as ferramentas 3D e tudo mais. Aqui são ferramentas, apesar de serem parecidas, ó, tem aqui o lápis, você tem até o desenho à mão livre também, você tem as opções de arcos, ó, retângulos, né? Círculos e polígonos aqui, ó. Tem até algumas ferramentas como o equidistância aqui também, ferramentas muito parecidas com o que a gente tem lá no SketchUp. Contudo, porém, todavia, aqui são ferramentas para o uso diferente, tá bom? Como se você estivesse desenhando literalmente somente em 2D. Tá legal? Então vamos lá, vamos começar a entender a interface, pessoal, do layout. Quando você abre ele assim de imediato, né? Pum, você abre ele aqui, você já olha assim, você vê que ele tem realmente uma semelhança com o que a gente tem lá no SketchUp. E não é mera semelhança mesmo, ele é um programa, obviamente, parente, né? Então você tem aqui os conceitos então de menus, um pouco mais aqui acima, que é muito parecido com o que a gente tem lá. Você clicou, abre-se aqui um pouco mais um menu drop-down, onde você tem algumas opções. Vindo aqui em arquivo, você tem a opção então para criar um documento novo. Observem que aqui, ó, um pouco mais ao lado, opa, aqui, ó, você tem as iniciais ou as teclas de atalho. Quando você quiser abrir um arquivo novo, basta você clicar então na tecla Ctrl e na letra N, você estará abrindo um documento novo, ou seja, um arquivo novo de layout, tá? Não uma folha nova, e sim um arquivo. Para você abrir algum documento, você clica Ctrl O, a letra O junto com o Ctrl vai gerar então aqui a opção para você abrir. E aí tem outros aqui, ó, salvar é o Ctrl S, né, de save, salvar como com outro nome é o Ctrl Shift mais S, e aqui você tem opções, ó, para você inserir, exportar, tá, imprimir e tudo mais. E para você sair então aqui do programa, tá?
como eu comentei com vocês, vai ter aulas específicas onde nós estaremos entrando aqui nesse menu, um por um, e nós vamos entender ferramenta por ferramenta que aparece aqui nos menus, tá? Então eu tenho aqui, ó, o menu arquivo, eu tenho o menu editar. Pelo próprio nome diz editar, então eu estarei utilizando ele para fazer alguma edição ou alguma modificação em algum objeto que já esteja feito. Visualizar, eu tenho as opções então de ferramentas para visualização, relacionado então aí ao zoom, ao comando panorâmico e tudo mais, tá? Vou explicar aí nas próximas aulas o conceito de uso do programa. Então você vai passando o mouse aqui, ó, não precisa nem clicar, você passa o mouse assim, ó, você clica só nesse primeiro e vem passando o mouse aqui, ó, nos próximos. Aí você tem então os outros menus, ó. Você tem aqui a opção de textos, ó, para você todas as partes relacionadas a textos, organização, que é uma parte onde a gente vai organizar as folhas, né? Tá bom? Ou seja, as folhas elas vão sendo sobrepostas umas às outras, você pode ter esse controle. Aqui você tem as ferramentas para você desenhar, para você fazer linhas também, que são praticamente as que vocês têm aqui. As páginas, a gente tem um controle de páginas e janelas. Em janelas aqui, pessoal, é diferente um pouquinho lá do SketchUp, porque lá no SketchUp a gente chama de bandeja, né? E na verdade aqui é uma janela onde você tem praticamente as bandejas. Então, você tem aqui a bandeja padrão. Tudo que tem aqui, ó, na bandeja padrão é o que está ticado aqui, ó. Observem lá, ó, tem cores aqui, tem cores aqui. Se eu vir aqui, ó, em janela, na bandeja, tá? A gente chama isso daqui de bandeja padrão, tá? Se eu vir aqui, ó, e ticar e desmarcar cores, olha o que acontece, pessoal. Aqui, ó, no caso, veja lá, o cores ele está ativo, tá vendo? Porque na verdade ele não pode ser tirado de lá. Se eu vir aqui, ó, fechar cores, vir aqui em janela, ó, observem que cores ficou desmarcado, tá? Se eu clicar aqui de novo, agora sim, quando eu clicar, vai aparecer cores aqui, ó, o menu cores, tá? Esses menus aqui, ó, eles são passíveis de modificação. Como esse cores estava lá em cima, então eu vou segurar o botão esquerdo do mouse, vou arrastar e vou colocar cores lá na parte superior. Tá bom? Então você tem um controle. Se por acidente você vir aqui um dia e fechar essas janelas aqui, ó, você sabe que vindo aqui em janela, você pode habilitar através desses tick marks aqui sem problema nenhum, tá bom? E às vezes também acontece de você querer que esses painéis fiquem ocultos ou que realmente você apague, vem aqui depois e liga eles sem problemas nenhum, tá bom? E por fim aqui nós temos esse menu que é o de ajuda, para você ir para a central de ajuda. E clicou aqui, ó, em bem-vindo ao layout, vai abrir aquela janela inicial que a gente tem, que é aquela quando a gente acaba de ligar o programa, tá bom? Muito bom. Então, aproveitando que a gente está aqui, quando você abrir então o layout, você vai ter aqui a página inicial com alguns formatos de folhas. Isso aqui que vocês estão vendo não são quadradinhos, tá? São formatos de folhas. E aí você tem a opção aqui também de mais modelos, caso você queira. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. Abrir um arquivo, quando você já tem um arquivo de layout já salvo. Lembrando, ou seja, um arquivo já pronto, né? Você veio aqui, salvou um documento, aí você pode vir aqui em abrir. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, arquivo de layout do programa Layout não é o mesmo arquivo de SKP que eu mostrei para vocês agora há pouco no SketchUp, é um arquivo diferente, tá bom? Que somente o programa Layout consegue abrir. Então, quando você salva um arquivo de layout, você veio aqui, fez todo o desenho ou trouxe para cá um projeto ou tudo mais. Quando você vir aqui, ó, em arquivo, aqui na parte superior, salvar, somente o programa Layout pode abrir esse tipo de documento. Tá bom? Não dá para você abrir em outro tipo de programa. Tá bom? Só ele que consegue realmente interpretar. E aqui embaixo tem as miniaturas, vai ficando lado a lado todos os desenhos. Bem aqui ó, você tem um controle se você quer ver as miniaturas ou se você quer ver textos assim, ó, ou ícones, né? Então você pode ter esse controle. Tem esse botão aqui, aprender. Você pode clicar aqui, ó, vai aparecer algumas opções de vídeos, algumas informações de fórum. Depois você pode dar uma entrada aqui, né? Uma olhadinha para você ver o que você tem aí de interessante, tá? Geralmente a Trimble, que é a empresa que fabrica aí o layout, ela, a cada nova versão, ela sempre coloca algumas novidades aqui, mostrando então aí o que foi atualizado, tá bom? Um pouco mais aqui abaixo você tem um controle da licença que você tem, né? Qual a licença que você está aí utilizando. Aproveitando, falando em licença, deixa eu só fazer um adendo, né? Comentar. Eu até comentei com vocês lá na primeira aula, mas eu vou reforçar.
Se você está participando aqui do curso conosco, aqui na Auto Criativo, e você não tem o SketchUp, o que você vai fazer? Você vai entrar na página do seu curso. Deixa eu fechar aqui, tá? Vou fechar. Então você vai entrar na página do seu curso de layout e de imediato, quando você entrar dentro do curso, você vai observar que tem um botãozão escrito lá, instalação de software. Você vai clicar, você vai ser direcionado então para uma página onde tem lá todas as informações importantes para você solicitar a versão educacional. Você vai preencher o formulário e vai mandar para nós, certo? Quando você receber a resposta, você vai receber então um link para você entrar em contato com o representante da Trimble aqui no Brasil, certo? Juntamente com essa mensagem, vai ser enviado para você uma carta, uma declaração, comprovando que você está estudando aqui conosco o curso de layout. Com essa carta, pessoal, você tem a possibilidade então de comprar a versão aí estudantil do SketchUp, que obviamente vai vir junto o layout, certo? Essa versão, pessoal, ela é uma versão estudantil, mas ela é uma versão completa, exatamente com as mesmas ferramentas, tudo que você tem na versão Pro, que é a versão paga, tá bom? Não tem diferença nenhuma. A única diferença é realmente o preço, né? Por você ser aluno, você vai pagar aí por volta de 70% a 80% de desconto. Isso varia, tá, pessoal? Tem época que está um pouco mais barato, tem época que está um pouquinho mais caro, mas fica aí na casa dos 70%, tá? Então, se por exemplo o software do SketchUp estiver custando R$2.000, você vai pagar aí na faixa de uns R$500 mais ou menos. É uma economia bem razoável mesmo, tá bom? Ajuda bastante. E aí você vai ter, obviamente, um software original com todas as garantias, suporte técnico do fabricante, suporte técnico do representante aqui do Brasil e tudo bem certinho, tá bom? E aí você vai fazer um plano de assinatura, se eu não me engano, assinatura por 1 ano. E aí é um tempo muito bom para você poder participar do curso, para você aprender, né? Muito legal. E aí você vai dominar realmente essa ferramenta, tá legal? Então é assim, sendo aluno, você tem direito então a essa declaração que você consegue comprar essa versão estudantil, tá legal? O processo de instalação do SketchUp, do layout, pessoal, é super intuitivo, super tranquilo. O representante que vai fornecer para você a licença, ele vai te mandar um link, você clicou, instala, é tudo bem intuitivo, não tem muito segredo, não precisa nem eu ficar mostrando, nem falando aqui para vocês no vídeo, tá? Em poucos minutos, coisa de, sei lá, 5 minutos o programa já é instalado, tudo certinho também, tá bom? Muito bom, pessoal. Então entendemos aqui um pouco da interface. Nessa parte superior nós temos os menus. Um pouco mais aqui abaixo, pessoal, nós temos então estes painéis aqui, ó, de ferramentas. De imediato, aqui no layout, só tem esse aqui, ó, que é um só. Como que eu sei que é um só? Porque tá vendo aqui, ó, no canto um pontilhado? Quando você passa o mouse nele, ó, aparece uma cruzeta. Quando você clica em algum painel que aparece a cruzeta, você consegue arrastar ele. Olha que legal. Então, esses painéis aqui, ó, eles são flutuantes, tá? Eu posso colocar eles aqui um pouco mais ao lado, ó. Observem que eu consigo arrastar, bem como eu tenho lá no SketchUp. Coloco aqui, ó. Por exemplo, eu quero que ele fique aqui de lado. Então, fica o conjunto todo aqui de lado. Eu prefiro que fique aqui em cima. Arrasto, quando ele ficar em cima, você solta, ele fica. Eu quero que fique aqui embaixo. Também dá? Vamos ver. Clica aqui na cruzeta, arrasta ele aqui para baixo, vamos ver. Olha lá, então ele fica embaixo também, ó. Tá bom? Isso aqui é uma preferência aí do usuário. Por você estar participando de um curso online, e eu sempre falo isso para os alunos, preferencialmente coloque então da mesma forma que o professor está deixando. Então eu vou deixar aqui em cima, para quando eu entrar em alguma ferramenta, não fique diferente muito aí da sua, tá bom? Aí um pouco mais para frente, quando você estiver realmente mais avançado e dominando aí o programa, aí você pode optar em colocar os painéis aonde você desejar, tá? Outro detalhe também, a bandeja padrão, você pode modificar ela também. Você pode arrastar ela, ó, por exemplo, ela está aqui, ó, desse lado, certo? Você pode segurar com o botão esquerdo do mouse e de repente você quer colocar ela do lado de cá, ó. Então você vem, arrasta, solta e aí observa que ela fica aqui do lado de cá também, tá bom? Existe a possibilidade de você criar mais uma outra bandeja ou várias outras bandejas e de repente deixar uma bandeja do lado esquerdo, outra do lado direito. Eu explico aí um pouquinho mais para frente para vocês, tá bom? Mas, reforçando, deixa aqui, ó, que é o padrão, tá? Você arrasta assim, ó, clica aqui bem no cantinho, ela vai formar o quadrado ali, ó, você solta,
Aí você tem as bandejas aqui também, tá? Se você vir aqui, ó, no espaço cinza, tá vendo aqui, ó, tem um espaço cinza. Se você clicar com o botão direito, pessoal, aqui você tem então a barra de ferramentas principal. Tá vendo que tá tick mark aqui, ó? É essa daqui que tá aqui. Você pode clicar aqui, ó, em Customize ou customizar, tá? Você clica aqui, vai aparecer então uma outra janela e aqui você tem então a barra de ferramentas principal. Um pouco mais ao lado você tem os comandos, todos eles aqui, para você dar uma olhada, ó, exibição, editar, tá? E você tem as opções, caso você queira fazer alguma alteração. Eu sugiro, a princípio, também não modificar nada, tá? É mais para você dar uma olhada aqui, ó, tá? Aí, se você quiser, ó, você tem a opção aqui, ó, de criar novo. Se você vir aqui em New, você vai colocar um novo nome para um determinado painel. E aí, nesse painel, você pode pôr alguma outra ferramenta em separado. Como aqui no layout, praticamente todas as ferramentas já estão aqui, ó, pessoal, não precisa fazer nada, tá bom? É apenas para efeito aí de curiosidade, tá? Vindo aqui, ó, por exemplo, em janelas, se você clicar aqui em janela, você pode então criar, como eu comentei, ó, uma nova bandeja, tá bom? Aí, sei lá, dentro de uma bandeja você pode pôr o nome bandeja Ailton, bandeja Juliana, bandeja Maria. Aí você pode deixar aqui uma bandeja com alguns menus e outras, né, outra bandeja com alguns outros menus. Mas vale lembrar que durante todo o curso nós estaremos fazendo uso de todos os menus, tá? Então, independente se você tem aí mais bandejas ou não, todos eles nós iremos utilizar. Como todos estão aqui, ó, na bandeja padrão, vamos deixar do jeito que tá, tá bom? É mais para vocês entenderem aí o conceito, tá? Existem outras ferramentas, pessoal, que não aparecem aqui, ó, que a gente vai ver diretamente nos menus, ó. Tá vendo? Tem algumas aqui que você vai encontrar que são um pouquinho diferentes, tá? A princípio, todas que a gente vai utilizar já estão aqui, ó. Tá legal? Nessa setinha aqui um pouco mais ao lado, ó, Toolbars Options, você pode adicionar, ó, ou remover botões. Tá bom? Ó, você passou o mouse aqui, tem a opção mais ao lado, e aí você tem aqui, ó, todas as ferramentas, tá vendo? Ó? Observem que todas que estão ticadas aqui, ó, elas estão presentes aqui, ó, nessa barra de ferramentas, tá? Então, ó, clica aqui, passa o mouse embaixo, passa o mouse aqui e todas aqui, ó. Pode deixar todas ligadas, tá vendo? Então, nós temos todas aqui, já estão tudo aqui. Tudo bem? Tranquilo até aí, né? O SketchUp, pessoal, ele trabalha num sistema aqui de janelas, você pode maximizar aqui, minimizar ou fechar. Se você clicar aqui em fechar, você estará literalmente fechando o programa, ok? Diferentemente, pessoal, dessas abas que nós temos aqui, ó, tá vendo aqui a aba página 1? Depois a gente vai criar aqui novos arquivos, pessoal, e eles vão sendo colocados aqui, tá bom? Ó, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, vou clicar em novo, tá? Vou abrir, por exemplo, agora essa daqui, ó, formato A4, e observem só. Então, neste formato aqui, ó, eu tenho esse arquivo, tá vendo? Ó, página 1, e esse outro aqui, ó, é um outro arquivo. Tá bom? Se eu vir aqui, ó, nesse que eu acabei de fazer e fechar, tá vendo que eu tenho um xizinho bem aqui, ó? Se eu clicar aqui em fechar, eu não estarei fechando o programa layout. Eu estarei fechando apenas esse arquivo aqui, ó. Tá bom? Ó, vou clicar aqui em fechar e aí eu vou ter somente agora o que a gente tinha, o página 1 aqui, ó, sem título, tá bom? Depois a gente vai renomear e tudo direitinho. Então, toda vez que eu vir aqui em arquivo e clicar aqui, ó, novo, ele vai pedir para eu selecionar uma folha, clico aqui, vem aqui de novo, arquivo, novo, aí vai abrir de novo, aí eu vou criando aqui, ó, então eu posso ter vários arquivos em separado. Depois, dentro de cada arquivo desse, eu posso ter mais outras folhas, tá bom? Então, não é aqui as folhas não são controladas por aqui, aqui sim são arquivos, ou seja, por exemplo, esse arquivo aqui, ó, eu posso ter, sei lá, 10 páginas, né, 10 folhas, 20 folhas, 50 folhas, tá bom? Se eu quiser fechar ele aqui, então, se eu não fiz nenhuma alteração, clico aqui no X. Se eu fizer alguma alteração, por exemplo, ó, nesse último aqui, ó, da direita, eu venho aqui, sei lá, vou fazer uma linha qualquer. Clico aqui, aperto barra de espaço para finalizar o comando e para voltar diretamente aqui ao comando selecionar, certo? Eu fiz uma alteração, não fiz, ó, nesse último arquivo? Então, se eu vir aqui em fechar, ele vai acusar, ó, e pedir para eu salvar o arquivo. Olha lá. Tá bom? Eu vou clicar em não, porque eu não quero fazer nada, tá? Esse aqui, então, eu vou fechar. Clico aqui em fechar, certo?
Bem aqui, ó, nós temos uma setinha. Nessa setinha mostra então os arquivos que estão abertos. Deixa eu abrir de novo, ó, novo. Aqui, então tem esses dois. Eu poderia ter aqui, sei lá, 20, 30 arquivos. Conforme eles vão ficando aqui, ó, nessas abas, você clicou nessa setinha aqui, eles vão aparecendo aqui também, ó. Olha lá. Tá bom? Então você pode abrir eles por aqui, ó, clica aqui, ó. Aí ele abre por aqui também. Ou se você clicar aqui, ele abre aqui também, ó, facilmente, tá? Vou pegar então esse agora da direita e vou fechar aqui no X. Tudo bem? Muito bom. Aí nós temos então aqui as bandejas padrões, né? Ou a bandeja padrão. Mostrei para vocês que vocês podem arrastar. Se você fechar aqui a bandeja padrão, pessoal, por acidente, ó, vir aqui ó, no X e fechar, você tira ela daqui da tela, certo? Para voltar, você vai vir aqui em janela e mostrar bandeja. Clica aqui, ó, ela vai aparecer de novo. Tranquilo, tá? E aí, se você quiser diminuir ela, ó, você pode vir aqui arrastar para a direita ou aumentar, ela vai vir mais para cá, tá? Geralmente a gente deixa assim ela no mínimo possível para a gente ter uma área gráfica aqui mais ampla, tá bom? Uma área de trabalho mais ampla. Se você clicar aqui ó, nesse plug, o que vai acontecer? Você clica no plug, a bandeja padrão ela vai ficar aqui ó, nesse canto como uma aba. Quando você clicar aqui na folha, ela vai se esconder. Ó. Você clica aqui na folha, ela vai se esconder automaticamente. Se você passar o mouse aqui, ó, ela já aparece, não precisa nem clicar. Ó, passou o mouse aqui, tá vendo? Aí ela já vai aparecer aqui do lado. Tá legal? Olha lá. Vou só mostrar para vocês como criar uma outra bandeja. Então, eu vou vir aqui ó, em janela, tá? Ó, janela, nova bandeja. Então, vamos só brincar aqui um pouquinho. Eu vou pôr o nome dessa bandeja aqui, ó, Ailton, tá bom? O meu nome, né? E eu quero que nessa bandeja Ailton fiquem somente os álbuns. Aqui, ó, venho, seleciono o álbum e clico em adicionar. Tudo bem? Então, vejam só que interessante, pessoal. Aqui, ó, tá vendo? Ó, a bandeja Ailton, tá? Álbuns. Eu vou pegar aqui, ó, vou clicar aqui do lado. Ela tá aqui, ó, solta, tá vendo? Ó, porque tava uma na frente da outra. Ó, dentro da bandeja Ailton eu tenho álbuns. E dentro da bandeja padrão eu não tenho mais o álbum. Olha lá, ele saiu. Tá bom? Então, se de repente eu quero ter, sei lá, uma bandeja específica, aí eu posso fazer essa separação. Tá legal? Deixa eu ver se ela encosta aqui junto com a outra. Não, ela vai ficar na frente, né? Ó. Deixa eu ver aqui no plug, se ela vai para lá. Isso. Então, eu clicou lá no plugzinho, agora eu tenho aqui, ó, bandeja padrão. O que eu tenho na bandeja padrão? Tenho todas as ferramentas, com exceção do álbum. E na bandeja Ailton, eu tenho aqui o álbum. Clicou aqui, ó, eu abro então o menu álbum. Tá? Foi mais aí para mostrar para vocês. Se eu quiser que ela fique fixa, aqui de novo, ó, bandeja padrão. Eu passo o mouse aqui, clico no plug. Ela vai ficar fixa, certo? A Ailton aqui, ó, eu quero fechar ela, eu vou fechar. Então, não vou ter mais ela aqui, ó. Eu só vou ter a bandeja padrão, certo? Vindo aqui em janela, observem aqui, ó, que eu tenho a janela, a bandeja padrão e a bandeja Ailton, tá bom? Aí eu vou vir aqui, ó, na bandeja Ailton, pessoal, e vou desmarcar o álbum, tá? Deixa eu só tirar aqui, ó, o álbum daqui e vou fechar a bandeja. Então, eu quero que aqui na padrão fique o álbum. Então, volta aqui em janela, bandeja padrão, eu venho aqui ó, e ligo o álbum, tá bom? Olha lá, então o álbum ficou aqui embaixo, ó. Tá? Mas para vocês entenderem esse mecanismo, que você pode realmente trabalhar com bandejas aí em separado. Como aqui no curso a gente vai usar todos os menus, pessoal, só a bandeja padrão já resolve o nosso problema. Então tá aqui, ó, bandeja padrão, vai ter todas aqui. Tá legal? Foi mais aí para mostrar para vocês. E então, a gente tendo a bandeja, pessoal, dentro das bandejas nós temos esses menus aqui. Já mostrei, se você fechar aqui por acidente, não se preocupa, volta aqui em janela, passa o mouse aqui e deixa o tick mark, certo? E cada ferramenta dessa daqui, ó, é na verdade um menu. Você clica, ele vai abrir um menu para baixo. Clica de novo, ele fecha. Clica aqui, ó, estilo da forma, ele abre, tá bom? Ó, estilo de texto, clica aqui, ele mostra estilo de texto. Tá legal? Se você abrir todos assim, ó, de ficar clicando e abrindo todos, aqui logo mais ao lado vai abrir uma barrinha de rolagens. Ó, tá vendo? Ó, você pode descer essa barra de rolagens, olha ela aqui, ó, e abrindo todos. Aí essa barra de rolagem vai ficando maior. Ó,
Vou descendo aqui, vou abrir todos para vocês verem aqui, ó. Páginas, camadas, está aqui para baixo, instrutor e álbuns. Olha só, então eu deixei aqui, ó, eu venho na barra de rolagens, eu tenho exatamente, ó, todos os menus abertos. Olha lá, tá? Olha que bacana, ó. Tá vendo onde tem a setinha aqui, ó? Da setinha para baixo é um menu separado, tá bom? Professor, precisa deixar assim tudo arreganhado, tudo aberto? Não, pode deixar aqui, ó. Todos eles fechados, sem problema nenhum. Em alguns momentos a gente vai abrir, tá? Vou fechar aqui páginas, estilo, desenho em escala, modelo, preenchimento padrão, estilo de forma e cores, tá? Então assim, a gente vai deixar elas fechadas. Quando a gente estiver numa aula falando somente sobre cores, a gente vem aqui e deixa ele aberto. Ah, vamos falar somente sobre páginas. A gente vem aqui e deixa ele aberto. Tá legal? Então, não precisa deixar eles abertos todos. Tudo bem? Mas é interessante você entender que quando você abre eles, eles vão descendo e aparece aquela barra de rolagens, tá? Muito bom. Aqui na parte central da tela, nós temos então lá a folha em branco. Lembrando, pessoal, nós estamos em um ambiente 2D. Então, nós, como observadores, nós estamos no alto, olhando lá para baixo, e é como se essa folha estivesse sobreposta, então, a uma mesa. E aí você tem um controle de zoom com o scroll do mouse, com a rodinha do mouse, né, ó, para aproximar, tá? Então, aqui é o local onde nós iremos desenhar. Lembrando, pessoal, que eu tenho uma liberdade para fazer qualquer coisa, até mesmo fora da folha, ó. Mas somente o que está dentro da folha vai ser o que vai ser impresso, tá bom? Então, é importante vocês entenderem isso. E aí eu posso, através dessas outras barras de rolagem aqui, ó, controlar o desenho, se eu quero, né? O desenho, não, aliás, a folha, né? Se eu quero que ela fique mais para baixo ou mais para cima. E aqui mais para a direita ou mais para a esquerda. Tudo bem? Tranquilo? Um pouco mais aqui abaixo, então eu tenho essa barra de status, onde tudo que eu faço, qualquer ferramenta que eu vir a utilizar aqui no layout, o layout vai me dando aqui algumas instruções ou algumas correções. Por exemplo, ó, pega o comando linha, ele já aparece aqui, ó, clique para posicionar um ponto. Então você clica. Quando você clica, ele já mostra outra frase. Ó, posicionar o próximo ponto. E assim sucessivamente. Então é aqui, ó, você vai ver então frases que vai te auxiliar, em alguns momentos te corrigir também, tá bom? Um pouco mais aqui, ó, nós temos a opção de medidas. Aqui, ó, você tem a opção de medidas, onde você pode digitar literalmente a medida. Lembrando, pessoal, que aqui no layout é assim, depois eu vou explicar em maiores detalhes, a gente trabalha sempre em milímetros, tá bom? Porque a gente está num ambiente pequeno, um ambiente 2D. Professor, mas como é que a gente sabe se o projeto está em metros, em centímetros? Isso aí já é uma outra história que a gente vai trazer lá do SketchUp. Aí eu mostro para vocês em detalhes, tá? O desenho aqui ele é feito em milímetros e ele é feito em escala, tá bom? Um pouco mais aqui, ó, do lado, nós temos essa opção para você mudar, então, o zoom, tá? Conforme você mexe aqui, ó, no scroll do mouse, observe que o número muda aqui, ó. Então, se eu clicar na setinha e colocar 100%, então esse aqui é o tamanho 100% da minha folha. O tamanho dela real, tá bom? Se eu não mexer no zoom, ó, cliquei aqui em 100%, e, por exemplo, essa folha aqui é uma folha A3. Então, se você pegar uma folha A3, ela praticamente vai ser desse tamanho aqui, ó, tá? Não que o tamanho que está aqui é o tamanho da folha na vida real, mas é o zoom original dela, tá bom? Por que eu falo zoom original, pessoal? Porque em alguns casos, quando você afastar o desenho, você vai ter uma perda da qualidade. Quando você se aproximar muito do desenho, você vai começar a ver alguns defeitos no desenho, tá bom? Então, quando você quiser ver o desenho original como ele vai ser, você vem aqui e coloca 100%, tá bom? Aí você vai ter uma ideia, então, do que a gente está trabalhando, tá legal? Pessoal, então essa é praticamente aí a interface do programa Layout. Ele é um programa super gostoso de trabalhar, super tranquilo. Vocês vão vendo aí nas próximas aulas, pessoal, que a gente vai bem passo a passo, aula por aula, conhecendo o programa. Eu vou mostrar para vocês todas as ferramentas, todos os menus, tudo bem, aí, como eu sempre falo, certinho para vocês entenderem. Eu procurei trazer aqui já no começo, pessoal, do curso, a interface do programa,
Porque às vezes as pessoas de imediato, quando ligam o layout, se confundem um pouco com o conceito do SketchUp, tá? Então aqui no layout tem aquele sistema que eu comentei com vocês de arquivos separados, né? Tem alguns conceitos diferentes de camadas que a gente trabalha aqui. Lá no SketchUp a gente trabalha agora com etiquetas. Aqui é camadas, mas o conceito é muito diferente. Então assim, quando as pessoas ligam o layout, aqui eu já sei, mais ou menos, é parecido com o SketchUp. Não é, pessoal. Por isso a necessidade de ter um curso à parte, né? Dada aí a grandeza de tantas explicações que tem, tá bom? Mas vocês vão ver que é um programa super gostoso, super legal, e vocês vão realmente se surpreender com o potencial deste programa aqui, tá bom? Para finalizar a aula, eu peço que você abra um arquivo aí em branco do layout, para você já ir praticando. Pega aqui algumas ferramentas aqui, ó, vá desenhando algumas coisinhas na tela, não tenha medo, você no começo eu sei que você vai errar, vai ter algumas coisas que você vai ficar em dúvida, fica tranquilo. Somente para você já ir se familiarizando então com a interface do layout, tá legal? Aí nas próximas aulas eu já vou mostrar para vocês algumas opções de comando de visualização, como que você usa o comando de mover, né? Aí algumas opções de panorâmica e tudo mais, tá bom? Pessoal, um grande abraço então aí do professor Ailton Brito. Aguardo vocês na próxima aula, aula 3. Tchau, pessoal, tudo de bom para todos. Um abração.